Olá, o meu nome é Filipa. Olá, boa noite, o meu nome é Carolina. Nós somos técnicas da Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Setúbal. E sabemos que já tinham saudades. Sejam bem-vindos a mais uma sessão da rubrica Vozes Inquietas. Hoje temos connosco um dos guarda-redes do Vitória Futebol Clube, o João Valide. Por isso, fiquem connosco. Ora, antes de chamarmos o João, vamos só apresentar aqui um bocadinho as nossas rubricas. Temos Arte Jovem, este mês a decorrer na Casa do Largo, no auditório, a exposição da Francisca Antunes, chamada Insanidade, que vai começar em agosto. Depois temos também workshop de treino ao ar livre e de sumos detox, também para dia 1 de agosto. Temos uma aula aberta sobre ansiedade, dia 19 de agosto. Temos sempre o passatempo Charlot, às terças, no Facebook e no Instagram. Por isso, se quiserem ganhar uns bilhetinhos para ir ao cinema, basta participarem. Vão ver as regras nas nossas redes. E temos também as formações em parceria com o IFP. Estas formações servem para capacitar os jovens, por isso é uma questão também de falarem connosco, informarem-se, verem o que é preciso para se inscreverem, quais é que são as formações que mais vos chamam a atenção e, finalmente, se estão ainda assim à procura da vossa vocação ou até mesmo à procura de emprego, temos também uma outra parceria com o IFP que se chama Mais Rumos e que consiste essencialmente em acompanhamento vocacional e profissional, acontece na Casa do Largo, é só enviarem-nos um e-mail e marcarem uma sessão e depois, se tudo correr bem, vamos ajudar-vos e pronto. Vamos então chamar o João? Vamos lá a isso. Ora, cá está. Olá, João. Olá, João. Seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Vozes Inquietas, boa noite. Obrigado. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite e vamos já dar início a esta entrevista e gostávamos de saber como é que tu começaste no desporto. Então, eu comecei no desporto com 5 anos. Não comecei no futebol, comecei no pentatlo moderno, em Azetão. Tudo porque o meu irmão já praticava pentatlo. E o futebol só veio com 6 anos, no Vitória. E pronto, comecei muito cedo a praticar desporto e até agora. E pretendo continuar a praticá-lo. Boa, boa. E diz-nos, foi difícil para ti conciliar os dois desportos desde tão novo? E como é que foi o desporto e a escola, a relação entre os dois? Sim, digamos que mais tarde, por volta dos 12 anos, 13 anos, começou a ser verdadeiramente difícil conciliar. Porque até essa idade, muitas vezes ia às provas praticamente sem treinar e conseguia os resultados que pretendia sem alguma dificuldade. A partir daí já começou os treinos a ter muita importância, digamos, e comecei a sentir dificuldade, porque como o futebol era o desporto coletivo, não podia faltar aos treinos, não é evidente, por isso o pentatlo treinava mais sozinho em casa, corria por Setúbal, ia nadar sozinho, sem treinador, disparava na garagem. Okay. E pronto, a esgrima era mais específica, é que tinha de ir ao clube, mas ia lá de vez em quando, aí uma vez, duas em 2 semanas, portanto. E pronto, e por isso comecei a sentir que ficava um bocadinho mais prejudicado nas provas de pentatlo e aí aos 16 anos tive de optar e optei pelo futebol. Ok. João, e estavas aqui a falar um bocadinho já do que treinavas, não é? Para quem nos está a ver e não sabe em que é que consistem, ou seja, de que desportos é que fazem parte destas modalidades, será que nos podias dizer quais é que são mesmo os desportos que constituem tanto o pentatlo como o biatlo e praticaste os dois? Não sei se me ouviste. Acho que perdemos aqui o João por uns breves instantes. Enquanto isso, para quem nos está a ver, estejam à vontade para comentar, façam perguntas, nós passamos aqui ao João todas as questões que tiverem, sempre que possível, e não temos dúvidas de que ele terá todo o gosto em responder. E como é em direto, já sabemos que estas coisas podem acontecer, a tecnologia nem sempre está do nosso lado. É verdade, é verdade. Mas certeza que o João já deve estar aí a aparecer. Entretanto, Filipa, ainda não falámos sobre isso quando falámos das rubricas, mas amanhã
temos final, não temos qualquer coisa que estava para acontecer desde março, mas que estamos super entusiasmados para fazer acontecer amanhã, certo? É verdade, sim senhora. Temos a final do Escolas com Talento. Para quem não conhece, é um projeto que procura mostrar os talentos dos jovens da cidade, das várias escolas da cidade. A final será amanhã, teria sido em março, tal como a Carolina estava a dizer, mas dadas as circunstâncias teve que ser adiada. Vai ser no Fórum Municipal Luísa Todi, às 9h30. Convidamos desde já quem nos está a ver a passar por lá também e pode fazer o levantamento do bilhete na bilheteira do fórum. E pronto, e vamos ter de certeza uma noite recheada de atuações incríveis e de talentos de nos deixar boquiabertos. E daí vão resultar 3 jovens premiados, que depois terão também direito a uma masterclass com os membros do júri. Parece-me que já temos o João aqui de volta. Já, ok, pronto. Não tem problema, são coisas que acontecem. Força, Carolina, tinhas tu a deixa. Olá outra vez, João. Eu estava-te a perguntar, estavas a falar sobre os treinos que fazias e como era difícil. E era para te perguntar, para quem não sabe e nos está a ver, quais é que são as modalidades que fazem parte do pentatlo e do biatlo que tu praticavas? Sim. Então, o pentatlo era composto por 5 modalidades. Tiro, natação, corrida, hipismo e esgrima. E o biatlo era uma prova organizada pela Federação Pentatlo, em que consistia só em 2 modalidades, a corrida e a natação, em que só havia provas, pronto, e nós, os praticantes de pentatlo, iam realizar as provas. Ok. Mas o que eu praticava mesmo era pentatlo. Ok, pronto. Para quem está a ver já está super esclarecido, agora já percebe melhor esta nossa conversa toda sobre pentatlo, não é? Eu também tive que ir ver quais é que eram as provas que faziam parte, porque não sabia quais é que eram todas estas provas. João, é um bocadinho confuso, é verdade. São muitas. É verdade. São mesmo muito estranhos, como tu estavas a dizer. Sabemos que foste campeão nacional de pentatlo, foste a europeus e a mundiais, foste também campeão do mundo de biatlo. Como é que te sentes a representar o teu país nestas competições? É um sentimento, sobretudo, de orgulho. De facto, é elevar o nome do país mais longe. E pronto, é representar muita gente. E tanto agora, também tive a oportunidade agora, a partir de sub-18, de poder representar o nosso país através do futebol. E pronto, aquela sensação de ouvir o hino e tudo mais é incrível. É uma sensação mesmo muito boa. Eu acredito que sim. Lembras-te da primeira vez em que ganhaste e que viste a bandeira a elevar e cantar o hino? Aquilo deve ter sido assim fantástico, não? É que eu estou em casa a ver as pessoas que vencem e fico emocionada. Emocionada. Não, olha, a primeira vez, eu por acaso ganhei algumas provas internacionais e nunca houve hinos, não houve nada. A primeira vez que houve hinos, ganhei uma prova a representar Portugal, foi em Setúbal. Foi uma prova de biatlo, o europeu de biatlo. Foi a primeira vez que ouvi o hino, foi na minha terra natal. Por isso, excelente. Há lá melhores circunstâncias. João, e já nos disseste também que começaste, não é, desde muito novo, com 5 anos. Que idade é que tu tinhas quando então venceste pela primeira vez uma competição europeia? E como é que foi desde tão novo, porque eras mesmo muito novo, lidar com as vitórias e as derrotas? Porque já percebemos que eras muito bom, não é? Mas às vezes as coisas deduzo eu, se calhar correu sempre tudo bem. Como é que era desde tão novo lidar com estas emoções? Ganhar, perder? Perder. Pois, é assim, eu desde pai dos 8 anos comecei a ir a um europeu ou um mundial que eu ganhei, foi com 12 anos. Foi o mundial no Dubai. Até aí o que fazia muito era ir a provas a Espanha, onde só haviam praticamente 3 países, éramos nós, os portugueses, os espanhóis e os franceses. É assim, quando ganhava pensava que estava sempre tudo bem e ficava muito contente. Quando não ganhava era um bocadinho complicado, ficava um bocadinho, como se diz
muito novo no futebol, com aquela aziazinha de... Mas pronto, era sempre incentivava para treinar mais e pronto, era muito por aí, não havia outro remédio senão treinar. Depois, muito a partir dessa idade, dos 13, 14 anos, comecei a perceber que também não podia exigir tanto de mim, porque se os outros treinavam e eu não conseguia treinar tanto quanto os outros, era normal que começasse a ter classificações cada vez piores, porque não há milagres no desporto, sobretudo. Há que treinar para atingir objetivos. Se eu não treinava, que é a parte mais importante, normalmente não iria começar a ganhar provas e começava a ter classificações cada vez piores ao longo do tempo. Sentes que enquanto atleta de competição tiveste que crescer um bocadinho mais depressa do que, por exemplo, amigos que não faziam parte dessa realidade? Como? Desculpa, não percebi. Se sentes que, enquanto atleta de competição, tiveste que crescer ou ganhar alguma maturidade um bocadinho mais depressa em comparação com amigos teus que não viviam essa realidade? Sim. Sobretudo, não tanto na parte do pentatlo, mas sobretudo no futebol, porque eu, no Vitória, normalmente jogava sempre no escalão acima. E por isso, quando nós somos muito novos, ali 1 ano, 2 anos de diferença, já é uma grande diferença para o que é a maturidade, para o que são os pensamentos, tanto no jogo como na vida. E eu, de facto, depois quando ia, por exemplo, para a escola, isso sentia essa diferença, que quando estava nos treinos com os mais velhos havia um grau de maturidade superior do que aquele que eu apanhava quando lidava mais com as pessoas da minha idade, mas pronto, foi uma coisa que eu tive de me habituar e sentia, de facto. Era uma coisa que eu notava. Ok. Como a Carolina, como que tu já disseste, e a Carolina também, acabaste então por te focar mais no futebol e és agora guarda-redes do Vitória Futebol Clube. Como é que foi esta escolha de posição? Normalmente toda a gente quer ser ponta de lança e nunca ninguém quer ir à baliza. Como é que isto, exatamente, como é que isto surgiu? Eu, como disse há bocado, entrei para o Vitória com 6 anos e, como toda a gente, quando se entra para as escolinhas aos 6 anos, não há posições específicas. Queremos dar chutes na bola e marcar gols e está andado. Mas no meu caso foi logo muito novo. Foi com 8 anos, 7, quase a fazer 8, salvo erro, que o Vitória entrava num torneio de futebol 5, de futsal, e com uma equipa que era de sub-9, tinha 7 anos, e precisavam de um guarda-redes. E calhou o meu treinador na altura do Vitória comentar com esse treinador que havia lá um miúdo que na parte final do treino, quando era aqueles remates à maluca, gostava de ir meter-se na baliza a tentar defender bolas. Okay. E esse rapaz era eu, e pronto, fui a esse torneio, as coisas correram bem. O Vitória já há algum tempo não ganhava o torneio e ganhámos o torneio. Pronto, e desde aí depois ia lá eu todo contente com umas luvas compradas na Sport Zone, 5 euros, 10 euros, que meu pai me comprava. Lá ia eu todo contente, luvas postas para os treinos, e pronto, foi desde aí. Por isso, no meu caso, foi mesmo desde muito novo. Boa. Tu sempre jogaste desde novo pelo clube da cidade, já saíste, já voltaste, agora fazes parte da equipa A. No passado domingo conseguiram a manutenção e foi uma alegria para toda a cidade. Como é que tem sido isto de jogar pelo clube da cidade? Principalmente agora pronto, não é que és mais velho e tudo. Eu perdi um bocado esta última parte, desculpa. Faz mal. Estava a perguntar-te como é que tem sido então jogar pelo clube da cidade, agora então que és mais velho e tudo, e tens feito parte destas competições ditas maiores, não sei se pode dizer assim. Sim, é assim, eu desde muito novo, foi como sabem, como já disseram, eu nasci em Setúbal e sempre vivi em Setúbal. E um sonho que eu tinha sempre foi jogar e representar o Vitória na equipa principal. Por isso, acho que não me posso sentir mais contente neste momento, mais feliz de ter realizado esse sonho, pertencer ao plantel. E acho que também me traz alguma responsabilidade mais acrescida de eu, no fundo, sentir
o que é ser vitoriano e saber o que é que isto tudo implica. Como disse há bocado, este fim de semana de nervos, eu estava lá como jogador, como adepto, como setubalense e pronto, é um conjugar de fatores que uma pessoa fica mesmo Nós também fizemos a pronto, festa, tudo bem. Festa. Sem dúvida que sim. Acredito. É verdade. Sofremos ali até ao fim. O quê? Estávamos a dizer que sofremos ali até ao fim e estávamos do lado de cá, mas estávamos a apoiar-vos ali mesmo até ao último minuto. Entretanto... Não, mas agora, por exemplo, como estavam a dizer disto de agora ser profissional do Vitória, eu até 3 anos atrás, desde que comecei a representar a equipa principal do Vitória, sempre sofri como adepto e sofri muito, que isto já, infelizmente, já há muitos anos estamos sempre nesta luta até ao final, para ver se ficamos na primeira divisão ou descemos, mas sempre sofri muito, claro, como todos os setubalenses, como todos os vitorianos. Mas agora, estando no papel também de jogador e profissional do clube, é claro que eu também estava nervoso e muito receoso e com esta situação toda, queria muito ficar como adepto, mas quando olho também à parte do profissional, não é tão grande ou até mais responsabilidade e mais o querer ficar, porque no fundo é a nossa vida que está em jogo, é o nosso trabalho, é tudo isso. Por isso, quando eu era miúdo e olhava e pensava que só nós adeptos é que sofríamos e coisa, agora sinto mesmo que não é nada assim, que quem está lá dentro e quem treina e quem joga, mesmo não só os jogadores, mesmo roupeiros, equipa médica, toda a gente, o staff, toda a gente que convive connosco diretamente, a malta da manutenção, que mandou-nos uma mensagem super querida. São muita gente que eu, quando era só adepto, pensava que só nós adeptos é que sentíamos assim e que pronto, mas agora vejo que não é bem assim. E como eu sou capaz de dizer que até estava mais nervoso, mais enervado com isto tudo e nervoso com esta situação do que é que poderia vir a acontecer, mais da parte profissional do que mesmo com a parte de adepto. E se a parte de adepto já é muita, juntando a profissional, então eram ali uns nervos. Tinhas um peso duplo, quase. Exato. Ora, entretanto, em 2018 foste convocado para a seleção sub-18 e desde aí tens sido convocado para os sub-19 e os sub-20, como referiste há pouco. Qual é que é a sensação de seres escolhido e de veres o teu trabalho valorizado? Não, é isso que me está a dizer, é uma sensação de reconhecimento, aquele que é um trabalho que tenho vindo a realizar já há muito tempo, sobretudo no Vitória, tirando aquele ano que estive no Benfica. E pronto, é isso mesmo, é o reconhecimento de que tanto esforço, tanta dedicação, tanto suor, sai valorizado e só nos dá motivação para continuar a trabalhar e fazer ver que vale mesmo a pena. É que os fins de semana, os dias sem descanso, nós agora então com este agora depois da quarentena, já para aí, agora estamos um período pequenino de férias, já para aí há mais de um mês que não tínhamos um dia de folga, porque os jogos como eram 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, 3 em 3 dias, exigiu muito de nós, os jogadores, e como falo os jogadores, digo toda a gente, staff, equipa técnica, toda a gente, terapeutas, pronto, e depois esses pequenos brindes, esses pequenos prémios, que é o reconhecimento e é o fazer ver que vale a pena mesmo este esforço. João, só a título de curiosidade também, tu treinas mais ou menos quantas horas por dia? O treino? Quantas horas de treino? Mais ou menos. Então, nós costumamos treino de campo. Sim, se diga. Eu não tenho mesmo noção de. Pronto, ok. Normalmente um trabalho normal não é? Trabalhas 8 horas por dia, não é? Em termos de treino, vocês fazem terapeutas e tudo mais, mas claro, é tudo integrado. Em termos assim, práticos, claro. Como é que funciona assim tipo, um dia de treino? Então é assim, normalmente, um dia normal, no meio da semana, com jogo de fim de semana em fim de semana.
Eu, normalmente, a minha rotina é tento estar no Vitória por volta das 8h15 da manhã, para tomar um pequeno almoço lá, para fazer o pré-treino lá, se tiver algum toque, ir ter com os fisioterapeutas, fazer o meu trabalho de prevenção. Depois o treino em si dura para aí 2 horas, 1 hora e tal. Depois a seguir, se quisermos fazer antes, mas normalmente costumo fazer depois, para estar com mais calma, fazer o trabalho de ginásio. E muitas das vezes chego a casa à 1h15, 1h30. Passo lá amanhã. Depois, claro, se estiver 100%, fica feito o meu dia em termos de futebol. Se não, se tiver alguma dor ou alguma mazelazita dos treinos, tenho sempre de ir lá à tarde para recuperar o mais rápido possível, para estar apresentando nas melhores condições no treino seguinte. Por isso, às vezes, chego a passar lá quase o dia todo, da manhã para treinar, e passo lá muito tempo à tarde para recuperar. Ok. Tu, além do futebol, estás também a tirar um curso de gestão de desporto, não é? Como é que tu concilias? Já estás habituado, não é? Desde novo, a conciliar o desporto com a escola, mas isto depois, quando entramos na faculdade, é tudo um bocadinho mais pesado, não é? Como é que tu acabas por conciliar a vida de atleta com a vida de estudante e com a tua vida pessoal? Sim. Não é fácil, é verdade, essa é que é a verdade. Eu, quando praticava o pentatlo também, e via pessoal que eu conhecia do pentatlo e mesmo da natação, que via, e do triatlo, via a quantidade de horas que eles treinavam, comparado com a que nós treinamos no futebol, porque é verdade, nós treinamos ali uma manhã e pronto, eles treinam, o pentatlo tem treinar as 5 modalidades, por isso achava que, pronto, e pensava como é que a malta do pentatlo e da natação, por exemplo, conseguiam tirar o curso, e a malta do futebol não ia tirar curso. Achava que era um bocadinho estranho e não percebia. Agora que me aventurei também pela faculdade, vejo que não é bem assim. Também é muito complicado, porque nós não conseguimos organizar os treinos. Ou seja, os treinos estão marcados e nós não há volta a dar. Não conseguimos pensar, então agora vou a esta aula de manhã e vou treinar à tarde. Não é possível, porque os treinos é para mais 30 pessoas, 20 pessoas, e os treinos estão marcados, temos horários, vamos jogar ao norte no sábado, viajamos na sexta de manhã, regressamos, chegamos a casa às não sei quantas da manhã de domingo, por isso não é fácil. Por isso essa ideia que eu tinha há alguns anos atrás era um bocadinho injusta, e agora que estou a sentir isso na pele, não vejo que... Mas sim, o que eu fiz, sobretudo, foi inscrever-me a tempo parcial, ou seja, estou a fazer metade das cadeiras por ano, pago metade das propinas e inscrevo-me a metade das cadeiras, metade dos créditos, e vou tentando fazer. Estou normalmente, em média, inscrevo-me a 3 cadeiras por semestre e vejo-me grego para conseguir fazê-las, porque muitas das vezes não consigo ir às aulas, porque normalmente as aulas, não há só aulas à tarde. Umas cadeiras têm, por exemplo, 2 aulas de manhã, uma aula à tarde, ou 2 à tarde e uma de manhã. Por isso acaba por haver sempre aulas que eu tenho de faltar. E fazer esta agora que aconteceu da quarentena, por um lado, para mim até me facilitou a vida, porque as aulas, como foram todas online, não tinha de ir para... Exato. Por isso, pronto, ajudou-me até. Esta parte de ser as aulas online ajudou-me a conseguir fazer as cadeiras. Ainda bem, uma parte positiva, digamos assim. Certo. Pois, dentro das muitas negativas. Temos que tirar a parte boa. João, tu acabas por ter uma visão muito mais integrada relativamente a esta questão que nós agora vamos fazer, que é, achas que a escola, ao longo dos anos, e mesmo na própria faculdade, está preparada para acompanhar estudantes que são atletas de alta competição? Sim, eu no meu secundário, quando comecei a ir com 18 anos, sub-18, comecei a ir mais vezes à seleção, é que eu notei que houve ali, só para ter ideia, eu quando saiu a pauta do 12º ano e fui ver as faltas que eu tinha à matemática, tinha perto das 60 faltas, 60 aulas que faltei, e tinha exame nesse ano, por isso, incluindo muitos testes que eu tive de faltar, e
E eu na Sebastião da Gama, também muito, a diretora da escola também, verdade seja dita, ajudou-me muito, sobretudo nesse ano e mesmo nos anteriores, com os horários e isso. E, por exemplo, só para ter ideia, eu na comercial, na Sebastião da Gama, os 12º tinham sempre aulas de manhã, já há muitos anos. E eu, pronto, no início do ano, por causa do futebol, falei com a diretora e expliquei a situação. E eu, no 11º, a minha turma ficava toda contente porque tínhamos sempre os melhores horários, porque eu falava e eles tinham sempre os melhores horários. E no 12º ficaram um bocadinho chateados porque a minha turma tinha sempre aulas à tarde. E a malta do 12º ano gostava era ter aulas de manhã e ficar à tarde livre. Por isso eu, de facto, não me posso queixar que eu, tanto no secundário como, sobretudo na escola comercial, na Sebastião da Gama, sempre me ajudaram muito e sempre foram muito prestáveis, mesmo nos testes, quando eu faltava aos testes, os professores uma disponibilidade enorme para juntavam-se, reuniam-se comigo a seguir às aulas ou antes, eu ia fazer testes a outras turmas, até me disponibilizaram, que também eu, como também não tinha tempo, acho que nunca aconteceu, salvo sessão de uma vez, acho eu, de ir assistir às aulas noutra turma, e por isso acho que no secundário os professores sempre foram incríveis para comigo e também ajudar com a direção, que também fez sempre todos os possíveis para me proporcionar a melhor maneira, para eu conseguir conciliar um bocadinho estes dois mundos. Agora na faculdade, que é facto é que eu no primeiro ano entrei com o estatuto de alto rendimento, por isso o que me dava ali também um suporte para mais uma época de recurso ali, mais outra época e para justificar algumas faltas de cadeiras com presença obrigatórias, faltas obrigatórias. Agora neste segundo ano já não tinha o estatuto de alta competição, porque eu entrei com o estatuto de alta competição do pentathlon ainda, mas agora como já não fazia pentathlon, já não conseguia renovar. E isto também agora neste ano, agora na faculdade, também depende muitas vezes da vontade e do que o professor, o regente da cadeira quer. E até agora em quase todas as cadeiras, as cadeiras também me ajudaram imenso, também em disponibilizar outras datas de trabalho, de testes. No primeiro ano é que aconteceu numa cadeira, a professora quis implicar um bocadinho com a situação, mas não teve muita sorte porque eu ainda por cima, como estava ao serviço da seleção. Oi, perdemos aqui o João um bocadinho, mas ele há de regressar. Entretanto, para quem nos está a ver... Já está aqui. Ok, pronto. Mas comentem, façam as vossas perguntas ao João, que ele está cá para responder. Força, João, estavas a falar? Já voltei? Já voltaste. Ok. Estava a dizer que, pronto, foi a única vez que me aconteceu isso, mas como eu estava ao serviço da seleção, estava escrito por lei que o professor era obrigado a marcar-me outra época normal de exame e pronto, resolveu-se tudo. Mas de resto, todas as outras cadeiras, todos os professores mostraram uma grande disponibilidade e uma grande à vontade para me ajudar em tudo o que fosse possível. Ok, isso é ótimo. Tendo em conta este curso que estás a frequentar de gestão do desporto, tens como objetivo futuro ocupar um cargo fora do campo, talvez em Setúbal? É assim, eu por acaso, para já, nunca pensei nisso. Não pensei nisso ainda porque o meu objetivo é mesmo ser jogador e conseguir fazer a melhor carreira possível. Dentro dos possíveis, fazer a melhor carreira e depois, quem sabe, talvez um dia gostasse de ser treinador. A seguir, já lá para os meus 40 anos. Não sei. Tens tempo, ainda falta. Ainda falta algum tempo. Mas mesmo não exercendo diretamente essa área da gestão do desporto, acho que é sempre uma mais-valia. Tanto como jogador, como porventura como treinador, ou mesmo para a vida, porque é sempre conhecimento que nós vamos adquirindo e que nos faz falta também para o dia-a-dia e nos ajuda a lidar com certas situações. Acho que é uma boa mensagem também. Também acho que sim. Em termos pessoais, de que forma é que a prática desportiva te ajudou?
Ou seja, eu acho que ajudou-me imenso, porque acho que a parte desportiva, tanto eu como no futebol ou no pentathlon, sempre apanhei ali as duas partes do desporto individual e do desporto coletivo. Por isso sempre me deu essas duas vertentes que são muito importantes, sobretudo no desporto coletivo, ajudando-nos na vida em sociedade e a saber que temos de lidar com mais pessoas. Cada pessoa é como é, somos todos diferentes e temos ali de encontrar um meio termo para nos darmos todos bem e levar o barco para a frente, é assim, para que corra tudo bem na equipa. E acho que isso de facto ajudou muito na minha vida pessoal e social. Boa. Até é bom fazer desporto, não é? É outra mensagem muito importante. bom. É outra mensagem importante. É verdade. Já falaste. E mesmo na saúde, e mesmo para a nossa saúde, é muito importante. Verdade. De facto, Sim, de facto. imprescindível. Já falaste aqui também um bocadinho sobre como é que toda esta situação, não é, que estamos a atravessar, um pouco caricata, não é? Com o Covid, que pronto, acabou por entrar na tua vida relativamente à parte escolar, mas em termos desportivos, como é que tem sido lidar com esta situação? Sentes-te seguro a jogar, a treinar? Sentiste algum tipo de ansiedade, talvez, não sei, quando tiveram que voltar aos treinos? Como é que foi esta situação? Sim, de facto foi uma situação um pouco chata e atípica, como toda a gente sabe, esta situação toda. E para nós então, que víamos, estava tudo parado, tudo resguardado em casa, tudo protegido, e víamos os noticiários então, ao início, aquilo dava vontade de não ver, que abrimos a televisão, era só não sei quantas mortes ali, milhares de mortes no país, pessoas na rua, pá, era uma... E nós, nessa altura, disseram-nos que nós tínhamos de voltar. Tínhamos de voltar, tínhamos de ser testados, fazer aquele teste, não é nada agradável. O meu nariz, que eu diga, não sei quantas vezes, só para ter, eu fiz para aí mais de 20 vezes o exame, num espaço de 2 meses. E acho que foi... Pronto, nós ao início, claro, estávamos todos assustados, começámos a treinar no Vitória treinos individuais. Era difícil para nós e mesmo para os treinadores, então passavam lá uma manhã inteira, entravam lá às 8 da manhã, saíam lá às 2 da tarde, mas pronto, foi assim que o Campeonato Português quis voltar e graças a Deus correu tudo bem, mas ao início era aquela incógnita, ninguém sabia se iria correr bem, se não iria correr bem. O Vitória, por acaso, foi um dos clubes que não teve nenhum caso positivo, graças a Deus. Não tivemos essa situação como outros clubes. Víamos notícia de que estavam positivos no início e uns a meio e outros até agora no final, casos positivos. Mas depois é aquilo, nós no início estamos em casa, dependemos de nós, porque eu penso, saio de casa só para ir às compras, o essencial, meto a máscara, desinfeto tudo, desinfeto compras, desinfeto as mãos, chego a casa, roupa para lavar, tudo na fase inicial, e pronto, estou ali sossegado, estou descansado. A seguir, começamos a treinar, começamos a estar com mais 6 ou 7 treinadores, mais 3 fisioterapeutas, mais um médico, mais 25 jogadores, todos juntos, a treinar juntos, a respirar para cima uns dos outros, que é normal, um treino de futebol. E começamos ali a ver que, em vez de dependermos só de nós, e talvez porventura do nosso pai, do nosso irmão, da nossa mãe, dependemos de mais 40 pessoas diretamente e de mais centenas de pessoas indiretamente, com pessoas que os outros convivem diretamente. Certo. E se começássemos a pensar muito nisso naquela fase inicial, era um stress tremendo. E que foi, sobretudo na primeira semana. Era o desinfetar. Eu, por exemplo, desinfetava luvas, desinfetava botas, caneleiras, tudo e mais a bolsa. Levava a minha bolsinha para o treino, era desinfetar tudo. Mas depois começámos a lidar com este novo normal, para aquilo que teve de ser, porque se nós fôssemos fazer isso tudo nestes 2 meses que estivemos a treinar, dávamos em malucos. Por isso, foi sempre os devidos cuidados. Sempre os devidos cuidados, mas pronto, tivemos de relaxar. Não é a palavra mais adequada do relaxar, mas habituámos-nos.
este novo normal. Ir lidando com a situação conforme ela também evolui, não deixar que o medo nos paralise, mas também não deixar de ter os cuidados que devemos ter, não só para nos protegermos a nós próprios, mas também para protegermos aqueles que nos rodeiam. Exato, e foi uma situação muito nova. Filipa, vamos a uma pergunta menos pesada, não é? Sim. Vamos aliviar aqui um bocadinho o ambiente e perguntar-te, para além do desporto, o que é que fazes para te divertires? O que é que eu faço para me divertir? Essa é uma pergunta um bocadinho difícil. Consegues ter um tempinho para te divertir, certeza. Pois, só para ter ideia, eu agora estou de férias, de facto, mas já há 5 anos que não tinha férias. Normalmente. Há 5 anos, por isso. Já merecias, foi um bocadinho difícil. Pois, acho que sim. Ainda por cima tinha marcado férias e depois aparece um vírus chamado Covid e eu pensava logo, poxa, agora que ia ter férias, da vida apareceu um vírus para me dar cabo das férias. Mas do pouco tempo que costumo ter, procuro estar com alguns amigos, sobretudo em Setúbal, e sobretudo aqueles que ficaram mais próximos na faculdade. Também acaba por não ser muito fácil, porque enquanto eles, por exemplo, estão lá 5 vezes por semana, eu vou lá ter com eles 2 vezes e não vou a todas as aulas, vou só a 2 ou 3. Por isso acaba por estar muito pouco tempo com eles e criar assim grandes amizades acaba por ser um pouco difícil. Mas pronto, vou arranjando assim um espacinho de vez em quando e às vezes a malta até manda vir um bocado, nunca ter tempo para nada, mas pronto, como se diz que quem corre por gosto não cansa e pronto, é aquilo que estamos a falar há bocado do facto da seleção. Pois esses são aqueles pequenos prémios que nós, do reconhecimento, que este esforço todo e abdicar de certas coisas compensa. Falaste ainda agora dos teus amigos e queria só fazer aqui uma perguntazinha em relação à parte familiar. Sentes que foram um pilar importante neste teu crescimento na área do desporto? Sim, de facto, muito, muito grande mesmo. A minha família sempre teve também muito essa parte do desporto, toda a gente praticava desporto, sempre foi uma coisa que esteve incutida na minha família, no ADN da minha família, e pronto, e assim mais a sério, talvez mais comigo e com o meu irmão na parte do pentatlo, e depois eu agora com a parte do futebol. Sim, sempre me apoiaram muito, mesmo, por exemplo, um exemplo, a minha família é toda de Setúbal, é toda vitoriana, e eu quando naquela época decidi ir para o Benfica, também a ouvir muita opinião de outras pessoas que me rodeavam e que tinham conhecimento da causa, apoiaram muito toda a gente. O meu avô, se calhar, foi aquele que ficou um bocadinho mais com o nariz, assim, um bocado. mas de resto, sim, sempre me apoiaram muito. E, de facto, é aquilo que estava a dizer, não tendo tanto tempo para me divertir fora, acabo muito por me sustentar na minha família e, assim, naquelas pessoas mais próximas. Amigos, na namorada, por exemplo. Assim, essas pessoas mais próximas acabam muito por refugiar nessas pessoas e têm um papel muito importante mesmo. E pronto, eu reconheço isso e dou-lhes esse mérito. Também não é fácil. É importante sentir esse apoio. João, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista e temos a chamada pergunta da praxe, não é? Que dá nome a esta rubrica, e gostávamos de saber o que é então para ti ter uma voz inquieta. Ser uma voz inquieta? Eu por acaso até me acho um bocadinho assim, não falo muito. Estou assim, uma voz um bocadinho, não costumo falar muito, mas não, acho que é importante se consigo dar algum exemplo para outras pessoas e falar um pouco daquilo que é a minha vida e as pessoas tirarem um bocadinho de proveito disso e verem que é possível, nesta parte também do desporto, e como estávamos a falar há bocado, o desporto fazer bem à vida pessoal, social e mesmo à parte da nossa saúde. É importante, e muitas vezes as pessoas pensarem que é tudo treta, é tanga, esta parte desta coisa do desporto, e é difícil conciliar
o desporto com os estudos. É difícil, de facto, não deixa de ser verdade, mas que é possível. E pronto, eu tenho conseguido fazer isso e espero continuar a fazer e continuar a ser esse exemplo. É bom. E este Olha, facto, é de facto porque, pronto, tal como disseste, e que nós também tentámos perceber também um bocadinho melhor, porque por vezes as pessoas fazem desporto e depois chega ali uma altura quando a escola começa a ficar assim um bocadinho mais pesada, que pensam, se calhar isto não vai dar, e acho que é uma mensagem importante também perceber que com esforço, não é? A gente sabe que tudo se consegue, mas aqui temos o exemplo do João, Exato. Que tem continuado, é um atleta de alta competição, e que continua a estudar, a fazer se calhar um bocadinho menos as coisas, como ele estava a dizer, de se divertir com outros amigos, mas que acaba por ser sempre de alguma forma também recompensado, e que pela maneira como falaste durante toda a entrevista, percebemos plenamente que adoras ser guarda-redes e que adoras aquilo que fazes, e acho que isso é uma mensagem muito, muito bonita. Assim. Concordo 100% mas por exemplo, essa parte. Diz, mas essa parte estavam a falar do desporto de alta competição e de entrar na faculdade, que muitas vezes as pessoas acabam por desistir. Em muitos dos casos é muito legítimo, porque eu, apesar de agora fazer futebol, também como já tive a outra parte, fazer outra modalidade que não seja rainha, como se dizem cá em Portugal, que é o futebol, que vê-se os jornais, é futebol, futebol, futebol e mais futebol, parece que não há mais modalidades. E é muito legítimo, porque o apoio, se calhar, que nos dão no futebol e isso, outras modalidades não há. E uma pessoa vê, enquanto que no futebol, eu, por exemplo, se tudo correr bem, consigo, se calhar, fazer do futebol a minha profissão. Olhando para o lado, não vemos muito isso, ou quase nada, nas outras modalidades. É verdade. E depois chega ali a uma altura que as pessoas começam a olhar, por muito que gostem de fazer desporto, neste caso falo, por exemplo, do pentágono, que eu conheço muita gente que passou por isso, depois começam a ver, não têm apoios para nada, querem ir a provas no estrangeiro e têm que pagar do próprio bolso, depois não conseguem, como é preciso treinar muito, não conseguem fazer as duas coisas como deve ser, não conseguem fazer a faculdade ou não conseguem treinar. Para treinar bem têm de deixar a faculdade para trás, mas depois não conseguem fazer vida do desporto. A faculdade é que vai ser o mais importante e por isso muitas das vezes não é fácil. E depois pondo os dois pesos na balança, pronto, acabam por muitas das vezes optar por desistir e fazer o desporto de uma forma mais lúdica, e é muito normal disso. Nesses casos é legítimo acontecer isso. Em Portugal, sobretudo. Sim. Olha, obrigada por partilhares também essa parte que, apesar de tudo, pronto, é um bocadinho menos positiva no meio de tudo isto, mas que faz parte e é uma realidade, e é importante também ficar-se a saber e ficar-se a saber que existem essas dificuldades para que também se possa trabalhar sobre elas. Pronto, obrigada por teres aceito o convite para estar aqui à conversa connosco. Esperamos que tenhas gostado e desejamos-te uma continuação de um excelente trabalho. Esperamos muito em breve poder ver-te em campo, agora neste próximo ano, e quando eu digo ver-te em campo, não é que tu não estejas lá, é que nós possamos também ir lá e ver e apoiar a plenos pulmões. E pronto, esperemos que tenhas de facto gostado. Gostei muito. E obrigado pelo convite. Nada. Quanto a todos nós, voltamos a ver-nos dia 26 de agosto. A rubrica Vozes Inquietas agora passa a ser uma vez por mês. Será uma quarta-feira também, às 21h30. Sendo que em breve vamos divulgar o nosso próximo. Exato. Pronto, obrigada a todos. Não se esqueçam, amanhã a final das Escolas com Talento é no Fórum Municipal Luísa Todi, às 9h30. Podem ir lá ver, sujeito ao levantamento do bilhete, na bilheteira do Fórum, e vamos apoiar a nossa juventude naquilo que eles melhor sabem fazer e a mostrarem-nos os seus talentos. Obrigada e até à próxima. Obrigada.